Sabem em que mês nós estamos hoje? Vocês sabem o mês que eu tenho muito orgulho de anunciar que é o mês que saiu Deltarune 3 e 4. Já tem umas semaninhas, né? Umas 2 semanas aí que saiu. Não sei, não tô lembrada assim de quanto tempo mais ou menos. Só que assim, era pra esse vídeo ter saído mais cedo, né? Eu desenhei ele tem uns dias já, né? Uma semana mais ou menos, e eu não consigo achar um tempo pra gravar o áudio dele. Eu não consigo, entendeu? Estou pelejando já faz mais de uma semana que eu não consigo encontrar um lugar. Gente, eu moro numa casa com mais 3 pessoas, 2 cachorros. E às vezes vem visita. E eu saio pra trabalhar e eu não consigo ter um tempo sozinha pra gravar. Eu espero de madrugada e nem de madrugada eu não aguento porque eu tô muito cansada. Então assim, eu não estou conseguindo gravar o áudio para esse vídeo. Mas vamos voltar ao assunto. Gente, olha que legal. Eu fiz uma pequena pausinha e quando eu vou retornar aqui, acabei de escutar o som da campainha, já chegou gente em casa de novo. Ó, gente, agora eu troquei de cenário. Eu tô gravando dentro do carro. Se o áudio tiver um pouquinho diferente, é por causa disso daí. Mas, enfim, eu tenho muita coisa pra falar hoje. O plano de hoje é que eu não fizesse muitos cortes nos áudios, né? Porque sempre que eu gravo, eu vou gravando cortando pedaço. Eu corto, depois boto mais um pedaço, depois boto mais um pedaço. E tá vendo que eu já errei? Eu teria cortado o áudio agora, só que eu não estou querendo fazer isso demais hoje. Eu tô querendo só falar e ficar mais tranquila com vocês. E eu quero falar um pouco de Deltarune, eu quero falar um pouco sobre arte. Eu tenho mais coisas ainda para falar sobre arte que eu vou ter que guardar para um outro vídeo, tipo, por exemplo, como que tá sendo o uso das IAs na arte agora e como que é o mercado de arte no Brasil, que tá bem complicado. Enfim, eu tenho muita coisa para falar, mas hoje eu vou tocar apenas em alguns assuntos. Por exemplo, esse desenho eu fiz depois, né, que saiu o queridíssimo Deltarune, né, amado por nós, fãs de Undertale, né? Pra quem não conhece, o que eu acho muito difícil se você está aqui no vídeo, são personagens de um jogo do mesmo criador de Undertale, que é como se fosse um Undertale 2, só que não é. É tipo, não é nenhuma continuação, não é uma prévia, é um outro jogo, mas que é mais ou menos. Vocês entenderam? Enfim, é isso daí. Tem alguns personagens repetidos. Mas enfim, saiu o capítulo novo. E essas são minhas personagens favoritas. Tá até passando aí no vídeo. Tipo assim, quando eu assistia as gameplays. E eu já joguei também o primeiro e o segundo capítulo. Joguei num APK aí que eu baixei na internet. Mas eu já tinha feito desenhos delas antes. E agora eu decidi fazer de novo. Porque sim, sabe? Eu tô passando por um tempo de, tipo, bloqueio criativo. E eu queria falar disso com vocês também. Eu tô bagunçando tudo, eu não tenho roteiro, só tenho as coisas que eu gostaria de falar na cabeça e tô falando tudo que o coração mandar. É isso aí. Mas eu queria fazer esse desenho porque era um desenho que eu tô com vontade de fazer. Eu estava, né? Agora eu já fiz. E, tipo assim, eu tô me sentindo muito. Como que eu posso dizer? Eu estou sentindo muita pressão na hora de fazer os meus desenhos. Às vezes uma pressão por perfeição, às vezes é porque eu imagino o desenho em um modelo e eu tenho que atingir essa expectativa, senão eu fico frustrada. Eu desenho, às vezes, personagens que eu sinto que eu tenho que desenhar e não porque eu quero. Por exemplo, eu comecei uma página sobre a Cassandra do Enrolados. Sabe o desenho Enrolados? Então. E eu estava fazendo uma página inteira dela. E no meio daquela página eu perdi a vontade de terminar. E depois disso, todos os desenhos se tornaram uma obrigação para mim. Eu já não queria mais fazer. Até agora eu ainda não terminei. Então, esse desenho da Suzy era uma coisa, da Suzy e da Noelle, no caso, era uma coisa que eu estava enrolando para fazer. E eu tava falando assim comigo mesma, não, eu vou terminar minhas obrigações primeiro, eu vou terminar tal vídeo primeiro, eu vou terminar tal página primeiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo primeiro. E aí, por um momento, eu olhei e falei assim, cara, por que eu só não pego e faço? Depois de um momento, quando eu não tiver mais afim de fazer, eu vou perder essa vontade, eu não vou querer fazer mais. Então, por que eu tô demorando tanto? Por que eu tô colocando as outras coisas na frente de algo que eu estou com vontade de fazer e que eu tô me segurando para fazer? Porque às vezes as obrigações fazem isso com a gente, sabe? E isso
era para ser divertido. Desenhar é para ser algo legal, algo que você faz por lazer, por vontade, e não uma obrigação. Gente, eu tenho esse canal aqui e eu realmente quero muito que ele cresça, eu quero ter um futuro como ilustradora, eu quero que as pessoas me contratem para ilustrar livros, para fazer parte de estúdio de animação, é isso que eu quero fazer. Eu vivo numa cidade pequena, o que dificulta um pouco, né, o meu alcance para essas coisas. Mas assim, eu tô tentando conseguir crescer o meu canal porque o negócio de arte no Brasil, o mercado de arte tá muito limitado, tá muito difícil. E eu preciso chegar lá. Minha forma de chegar lá é através da internet, que é através desse canal. E eu quero que ele cresça justamente para poder garantir o futuro que eu gostaria de ter. Não só vendendo desenhos, mas eu quero que as minhas coisas sejam importantes para as pessoas, sabe? E, tipo assim, eu quero que outros artistas mais novos, ou então gente que, tipo, tá começando e tal, veja os meus vídeos e fale assim, caramba, eu quero ser igual dela. Uma das minhas artistas favoritas é a Mariana, do canal, né, Mari, que eu gosto muito de ver os desenhos dela, eu gosto das coisas que ela fala, é um modelo que eu quero seguir. Gente, esse é meu sonho, eu quero isso pra mim, sabe? Eu quero que alguém que esteja escrevendo um livro chegue pra mim e diga: eu amo as suas artes, você pode fazer os personagens pra mim, você pode fazer a capa, você pode fazer as ilustrações, eu te pago. Gente, eu adoraria fazer parte de um livro, um estúdio de animação, uma história, sabe? Que possa vir ao público. Eu escrevia fanfic por causa disso, eu desenho personagens que eu já criei, que eu já escrevi, porque eu gostaria de, tipo, materializar eles. É disso que eu gosto de fazer, eu gosto de criar, eu amo criar. E essa questão desse desenho é porque eu queria muito fazer ele, mas eu não estava me sentindo, sabe, criativa a mais. Desenhar recentemente vem se tornando mais uma obrigação do que uma vontade. Tipo, eu estou no tempo livre, o que eu vou fazer agora? Desenhar? Não, Deus me livre, sabe? Desenhar não. E realmente não era o que eu queria fazer. Mas quando eu deixei essas coisas tudo de lado, quando eu falei assim, não, eu não vou resolver nenhum desses problemas agora, eu vou focar naquilo que eu quero fazer. Foi quando eu gravei esse vídeo. Eu não ia gravar, eu só ia desenhar ele, mas eu não sei o que deu em mim no momento, assim, eu falei, vou gravar o processo. Eu treinei tentar fazer o mais rápido possível, então vocês vão ver que o rascunho foi bem rapidinho, ele tá praticamente pronto agora, né? Apesar de acelerado, foi tipo uns 20 minutos, uns 10, 20 minutos, foi bem rápido. E eu me senti muito bem fazendo esse desenho. Na verdade, desde que saiu o Deltarune, agora, depois de vocês assistirem tanto falando sobre desenho, falando sobre um monte de coisa, agora que eu vou falar sobre Deltarune. Depois que saiu o Deltarune, sempre me chamou a atenção o design dos personagens. Eu acho que o Toby Fox, ele tem uma habilidade para isso. Ele tem uma habilidade para criar as histórias, as músicas, os personagens são muito perfeitos, assim, têm uns designs tão únicos que dá vontade de trabalhar com eles. E assim, eu sempre gostei muito da Suzy, cara, ela é muito, sabe, eu não consigo explicar para vocês o que a Suzy me traz, porque ela é perfeita para desenhar. Eu gosto muito das cores, eu gosto muito do design, as roupas, o cabelo, não só da Suzy, mas de todos os personagens dessa franquia, né? Desses jogos do Toby Fox. Acho eles muito criativos. E a Suzy assim, desde sempre eu adorei muito ela, principalmente na questão de desenhar. Tem uns desenhos antigos, eu já devo ter passado aí pra vocês, era pra eu ter falado, mas eu tava ocupada falando umas outras coisas. Isso acontece sempre nos meus vídeos, mas eu já fiz uns outros desenhos dela e eu desenhava com, tipo, muita dificuldade, sabe? Eu não me deixava ficar livre a erros e dificuldades, sabe? Na hora de desenhar, por exemplo, eu não ficava tranquila. Eu só desenhava com pressão. E apesar de eu amar desenhar a personagem e, tipo, gostar de fazer isso, sabe? Aproveitar o processo, eu não conseguia me sentir confortável. Porque, sabe, sobre essas coisas tudo que eu falei com vocês, esse desejo por perfeição, isso tudo, isso faz a gente perder a vontade de fazer as coisas, entendeu? Às vezes, o que importa mesmo é você
só se divertir no processo. E eu não estava conseguindo, então eu fiz poucos desenhos dela, assim como faço sempre poucos desenhos dos personagens que eu gosto. Tipo, uma semana inteira eu gosto muito de tal personagem, mas eu desenho ele mais por obrigação. Então eu vou fazer um desenho dele, tipo, uma vez por semana, porque eu não quero. Mas se eu me soltar, ficar tranquila, tipo assim, essa semana eu já fiz uns 4, 5 desenhos de Deltarune, sabe? Desde que esse desenho foi feito aí, eu não tenho parado mais de fazer isso. E eu tô me divertindo muito. Gente, faz muito tempo que eu não me sinto assim, de gostar de desenhar. Eu falei tanta coisa aqui que eu me perdi. Nem sei sobre o que eu tava falando mais. Mas é isso, a mensagem é essa, gente. Façam os desenhos que vocês tiverem vontade de desenhar. Assim, não é feito para ser algo que você vai se forçar a fazer, sabe? Não é uma obrigação, não é algo que precisa estar perfeito o tempo todo. Você só faz o que você gosta, entendeu? Faz aquilo que você acha que vai dar certo, que vai ficar legal. E assim, às vezes vai acontecer algum pequeno errinho, alguma coisinha, talvez o rosto do seu personagem não vai ficar exatamente como você quer. E assim, eu percebi que quanto mais eu me solto e fico tranquila na hora de fazer, sem me preocupar demais, mais bonito fica. Quando eu tô muito preocupada com a beleza do personagem, sendo muito, como é que fala? Muito perfeccionista com o que eu tô fazendo, eu acabo por deixar o desenho muito duro, muito feio, sabe? Aconteceu já várias vezes, o Cedric principalmente, minha maior vítima. Eu acho que eu nunca cheguei a trazer algo do Cedric aqui no canal, justamente por causa disso. Eu já cogitei várias vezes em fazer vídeos sobre ele, sobre Princesinha Sofia, e eu não fiz justamente porque eu tava sempre soterrada com outros projetos que eu também não tinha vontade de fazer. O processo de gravação desse vídeo começou, acho que foi meia-noite e terminou mais ou menos umas 3 da manhã, assim. Foi tipo 3 horas de gravação, sabe? Tranquilamente. E em um momento eu tava ouvindo as pessoas conversando, mas depois de um tempo eu liguei uma música ali pra eu escutar e tal, porque tava muito silencioso aqui em casa. Então, assim, foi um processo que tipo assim, geralmente quando eu tô desenhando, eu tenho que ter alguma coisa que, sabe, que me mantém presa ali. Tipo, às vezes uma música, às vezes alguma coisa. Tipo assim, eu não consigo me dedicar ao desenho, porque senão fica insuportável pra eu fazer. Eu não me divirto fazendo. Eu tenho que fazer alguma outra coisa ao mesmo tempo. E dessa vez até que não. O desenho foi capaz de me prender e me ocupar por esse tempo todo. E tipo, eu gostei de fazer ele, gostei de me divertir escolhendo as cores, fazendo o rascunho, o posicionamento das personagens, o design das personagens também é muito bonito. A história nova que saiu, né, esses dias, só me fez gostar mais delas duas, porque cada capítulo que passa, elas estão mais fofinhas, em questão de chip. Gente, esse último capítulo, o que foi aquilo? As pessoas que devem ter entrado nesse vídeo por causa de Deltarune devem estar assim, se remoendo profundamente, falando: cadê ela falando de Deltarune? Cadê ela falando de Deltarune? Gente, 13 minutos de vídeo, como vocês aguentam? É sério, vocês escutaram até aqui? Sério mesmo? Porque eu fico sempre pensando nisso. Eu falo, gente, eu tô falando um monte de abobrinha aqui, quem é que vai querer ficar até aqui pra poder escutar? Mas enfim, agora eu vou falar de Deltarune, sim. Gente, eu amei elas esse capítulo. Eles entregaram tudo. Não, tipo assim, o 3 até que não teve tanta coisa, mas o 4, gente, elas carregaram esse capítulo nas costas. Eu não queria mais saber do Dark World lá, o mundo sombrio lá, as coisas. Ai, o homem lá, o homem guerreiro da espada. Ai, que não sei o que o Gerson. A biblioteca. Cala a boca, eu não quero saber. Eu quero ver que horas que a Suzy vai dar um beijo na boca da Noelle, porque a gente tá esperando, entendeu? Cadê, Toby Fox? Já deu a hora, viu? A gente tá aguardando impacientemente por esse momento. Eu achei que o festival ia chegar no mesmo capítulo. E eu fiquei extremamente triste sabendo que não ia ser nesse capítulo. Sabe? Eu vou voltar a falar do festival. Eu não sei se eu já falo agora
ou se eu vou guardar pra mais tarde. Eu vou falar agora, porque esse vídeo já tá todo sem roteiro mesmo, tá todo bagunçado, então tanto faz. Esse festival, gente, eu acho que ele vai ser algo, assim, um evento. Sabe Stranger Things? Não sei se todo mundo aqui já viu Stranger Things. É muito famoso. Provavelmente, assim, no caso, a bolha de Deltarune, não sei se chega em Stranger Things, sabe? Mas, tipo assim, sempre que acontece alguma coisa dos monstros lá do mundo invertido, né? O Upside Down, que o pessoal fala. Que, assim, a temática é meio parecida com Deltarune, até, se você pensar dessa forma. Sempre que acontece alguma coisa, algum portal se abrindo, alguma coisa, é sempre num lugar que tem, tipo, uma festa, tem muita gente, tem um evento grande acontecendo, principalmente ali na temporada 3, onde aconteceu o evento todo lá no parque de diversões, que teve um monstro gigante à solta, que... eu ia falar uma palavra que não podia falar aqui, mas monstro cometendo muitos não vivo em algumas pessoas. E assim, as pessoas estavam tudo lá no festival. Roda gigante! Eu tenho certeza que vai ser algo muito assim, esse festival de Deltarune. O pessoal tá todo mundo se empolgando aí, tipo, você vai comigo no festival, nós vamos juntas! Gente, quando chegar lá no festival, só vai ter coisa ruim acontecendo. Eu acho que a Suzy e o Chris não vão ter paciência, não é que a paciência, eles não vão ter liberdade para fazer nada. Quando a Noelle estiver com a Suzy quase dando um beijo na boca, alguma coisa vai acontecer e a Suzy vai ter que sair correndo para resolver problema pepino do mundo sombrio. Eu tenho certeza disso, guardem as minhas palavras. Eu tenho que começar a contar as minhas previsões para vocês, porque quando saiu o Digital Circus, acho que foi capítulo 3, o episódio que eles estão no fast food. Quando saiu o Digital Circus, antes de sair, eu já tinha previsto que o Gummy-Goo ia aparecer. Eu tinha 100% de certeza que o Gummy-Goo ia aparecer e que a Pomni ia ficar com muito gatilho. E eu acertei. E eu fiquei pensando, gente, por que eu não postei sobre isso? Eu podia ter falado antes. Iam me chamar de vidente, mas não, eu não postei. Então eu vou começar a contar todas as minhas previsões para vocês. Falando de Stranger Things e de Deltarune na mesma conversa, eu gostaria muito de apontar uma pequena semelhança, pequena grande semelhança que eu percebi neste chip, neste casal da Suzy e da Noelle, do Suzelle Queridas, que elas são muito parecidas com Heltyr. Vocês lembram de Heltyr, gente? Já faz um tempo, tá? Que esse chip meio que saiu, assim, do público, né? Saiu de moda, não tem ninguém falando mais. Mas Heltyr era o chip entre o Ed Manson e a Chrissy Cunningham. Vocês lembram disso em Stranger Things? Não sei, provavelmente vocês ficaram sabendo porque foi estouro aí em todo lugar, né? Fez maior sucesso, temporada 4. Ninguém mais aguentava, né, ouvir a música da Kate Bush, quer dizer, exceto eu, porque eu gosto dessa música até hoje. Mas esse chip, gente, eles são muito parecidos com a Suzy e a Noelle. Vocês não estão entendendo. Vocês já viram, gente, as teorias sobre a vida pessoal da Suzy? Ela nunca chega a mencionar isso, tá? Primeiro de tudo, ela nunca fala sobre isso, sobre o que acontece ali na casa dela, na família dela, onde ela mora. De onde que vem essa menina, gente? Daqui a pouco ela vai começar a falar que ela vem do Dark World também, porque até agora a gente não teve uma resposta. Brincadeira, a gente sabe que ela não veio de lá. Mas assim, eu tenho, tipo assim, juntando alguns pequenos pontos aqui e ali, algumas teorias que o pessoal tá fazendo, tudo indica que a Suzy não tenha condições financeiras, né? E que ela também não tenha uma família estável. Talvez ela nem tenha uma casa. Ela pode ser realmente ali, moradora de rua, porque tem essa chance. Só que eu gostaria também de apontar que em muitas cenas a gente vai conhecer a personalidade da Suzy por pequenos diálogos. Não só no capítulo novo, mas no jogo no geral, todos os capítulos até agora. A vida da Suzy, esse passado da Suzy me intriga demais, porque eu quero muito saber o que está acontecendo. E ninguém explica, ela não explica.
justamente eu acredito que ela não goste de falar sobre isso, talvez ela tenha vergonha, talvez ela não queira incluir Chris nessa conversa, ela não queira que Chris saiba do que está acontecendo na vida pessoal dela. Talvez seja isso. Mas assim, o que dá a entender é que, tipo, ela está passando por problemas financeiros, a família dela, ela não se dá muito bem com a família dela, porque tem uma cena ali que a Toriel pergunta, né, se ela vai dormir na casa deles, e se ela for, era pra ela avisar os pais dela no telefone. E ela vai até o telefone, olha pro telefone e sai andando. Tipo assim, não vou avisar meus pais que eu não estou dormindo em casa hoje. Entendeu? E tem várias pequenas dicas, por exemplo, ela não é só rejeitada na escola, mas na cidade. As pessoas têm medo dela e não gostam dela. Como, por exemplo, naquela cena em que ela fala que ela ia tocar piano num shopping, né? Não é shopping, nos Estados Unidos eles chamam de mall. Tipo, mall, sabe? Isso aí, o shopping. Ela ia no shopping tocar piano e alguém falou com ela que ela não podia, sabe? Julgou ela pela aparência. Então, assim, tem várias pequenas coisas, pequenas demonstrações. Por exemplo, ela fingindo, né, ter um exterior mais bruto, mais rígido, né, perto das pessoas, perto do Chris, fazendo bullying, né, com os outros alunos, que é o caso do Chris. E, tipo assim, ela, no caso, no fundo, sendo uma boa pessoa e que, tipo, precisa apenas de um pouco de compreensão, talvez de amigos. Porque quando ela se permite ser vulnerável com as pessoas, ela é um anjo, ela é uma fofa, entendeu? Você vê em alguns momentos, por exemplo, ela falando, tipo, eu não lembro direito, acho que o personagem falou com ela, você não precisa brigar com eles. E aí ela vai falar, mas como é que eles não vão saber que eu não estou vulnerável? É alguma coisa assim, acontece alguma batalha, eu já não me lembro mais. Mas eu gostaria de apontar todos esses longos minutos aqui que eu fiquei falando disso, era apenas para apontar o quanto ela é parecida com o Ed. E não venham me zoar, tá? Porque o Ed tem uma reputação muito manchada na internet, tá? O pessoal faz muito bullying com o Ed, com quem é fã dele. E isso é uma crítica que eu também gostaria de fazer, porque ele é justamente uma representação de crianças, né, adolescentes, jovens, que se sentem deslocados. E você fazer bullying com pessoas deslocadas que são fãs de um personagem que simboliza essas pessoas deslocadas é muita falta de consideração, falta de coração, tá? Sabe? Eu tive que tirar isso do meu peito. Mas enfim, o pessoal fica zoando. Ai, os fãs do Ed Manson, eles são tão cringe, eles são tão vergonhosos. Como vocês conseguem ficar gravando vídeo, fazendo careta? Que pessoal vergonhoso. Escuta aqui. Ele é feito para representar essas pessoas que não são aceitas socialmente. Então nem venham zoar ele e reclamar dele no meu perfil. Porque vocês não são... Haters do Ed Manson não são bem-vindos aqui, hein? Não são. Vocês não entendem ele como eu entendo. Eu já vivi na pele o que esse rapaz sofreu. Não. Eu nunca vendi coisas ilícitas e também nunca fui procurada por cometer um crime que eu não cometi. Mas eu já sofri muito bullying na escola e é muito difícil lidar com. Tá bom, agora eu vou voltar a esse breve assunto. Era pra ter sido uma menção muito rápida, mas eu acabei me aprofundando bastante no assunto. Enfim, acontece. Eu sou sempre assim, gente. Bom dia. Mas enfim, ela é muito parecida com o Ed nesse aspecto. E a Noelle, por outro lado, ela parece muito com a Chrissy. Pra quem não se lembra da Chrissy, gente, a Chrissy, ela era uma líder de torcida popular, todo mundo gostava dela, diferente do Ed. Ninguém gostava do Ed porque ele era bruto, porque ele era estranho, porque ele era isso e aquilo. E, enfim, ela, por outro lado, ela era muito amada pelas pessoas, né, no geral. E ela era líder de torcida, namorava o capitão do time de basquete. Só que ela vive, gente, dá pra perceber assim que ela vive numa vida falsa, sabe? Uma vida de uma perfeição que ela não consegue verdadeiramente atingir. Por quê? Porque ela tem bulimia, gente. Ela tem provavelmente distorção de imagem, né? Por conta dessa bulimia. A personagem dela só aparece em um episódio, então a gente tem que especular o que aconteceu na vida dela. Mas enfim, ela estava passando por problemas, né? Por conta disso tudo. Ela é de uma família rica, coisa que o Ed não é. E que isso também se assemelha muito à questão, né, da Noelle e da Suzy. Como, por exemplo, o fato da Carol, né, a mãe da Noelle,
não aceitar que ela ande com a Suzy. Talvez era por conta realmente da questão do violão da irmã dela. Eu não me lembro se era um violão ou se era uma guitarra. Mas, enfim, talvez seja por causa dela ter visto a Suzy tocando a guitarra da filha dela, né, que está desaparecida, a irmã da Noelle. Talvez seja por isso que ela ficou com raiva dela, mas talvez seja pela Suzy ter problemas financeiros, por ela ser conhecida por causar problemas na escola. E talvez é porque ela viu a aparência da Suzy e, tipo assim, não gostou dela. Talvez ela conhece o histórico de problema que a Suzy tem na cidade. E isso é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Ed e com a Chrissy na série. Eles nunca chegam realmente a desenvolver um relacionamento. Porque é muito rápido o momento que eles se conhecem até o momento que ela, né, vai pro além, né? Ela bate as botas e infelizmente não ficou mais entre nós. Mas nos poucos momentos que eles interagiram, eles se entenderam de um jeito que ninguém conseguiu entender ela e ninguém conseguiu entender ele. Mesma coisa com elas duas. Às vezes, assim, eu sinto que, tipo assim, a Noelle, a Noelle, a gente vê que ela tem muita dificuldade de dizer não. Ela tem que atingir as expectativas da mãe dela, provavelmente, suposições, estou supondo que provavelmente seja por conta disso. E, tipo, as pessoas, no geral, não veriam ela e a Suzy como um casal normal, não por causa do gênero delas, porque a gente sabe que em Undertale, em Deltarune, isso não faz diferença nenhuma, sabe? Casais LGBT, casais héteros, é tudo a mesma coisa nesses universos do Toby Fox. O Ed, ele... Ai, gente, tô de novo falando deles dois, mas vai ser rapidinho, tá? Eu vou terminar, não se preocupa, não. A gente tem mais, quanto tempo? Uns 20 minutos, 25 minutos de vídeo? 20 minutos de vídeo, então vai dar tempo sim. Mas, enfim, o relacionamento dele com a Chrissy foi muito rápido, sabe? Tem uma outra semelhança pequena que eu gostaria de mencionar, é o fato de que a Suzy não pegava no pé da Noelle, porque a Noelle foi legal com ela. Acho que no primeiro dia de aula, ela deu um lápis pra ela, alguma coisa assim, eu não me lembro se era no primeiro dia de aula. Eu sei que a Suzy não pegava no pé da Noelle porque a Noelle não julgou ela não tratou ela mal. E a mesma coisa aconteceu com o Ed e com a Chrissy. Ele percebeu que ela não era um perigo para ele. Ele percebeu que ela estava passando por dificuldades e que ela precisava, né, de um pouco de ajuda, um pouco de compreensão. Então, quando ele notou esse pequeno comportamento dela, ele logo quis parecer o menos ameaçador possível, porque para os outros alunos ele finge ser assustador para tentar se proteger. Agora, na frente dela, não tinha necessidade, porque ele percebeu que ela não via ele com essa maldade, sabe? Que ela entendia e respeitava ele de uma certa forma, e além disso, ela também precisava de ajuda. Ele percebeu que ela não estava muito bem e acertou, porque ela realmente não estava bem. E, tipo assim, tem tantas camadas, tantas coisas que eu poderia falar aqui, sabe? Isso tem muito assunto de post no Tumblr, mas eu sinto que se eu fizer um post no Tumblr sobre isso, vai flopar. Então, eu acho que eu não vou fazer. Mas, tipo assim, eu nunca vou superar isso. Eu nunca vou deixar de falar disso. Eles são muito iguais, gente. Enfim. Um último adendo à questão do Ed e da Chrissy semelhante a Suzelle, que é a Suzy e a Noelle. Último adendo que eu gostaria de fazer aqui. Tem muitas fanfics explorando o relacionamento deles se as catástrofes, né, a catástrofe que separou eles não tivesse acontecido. Então, se eles tivessem se conhecido mais cedo, se as coisas tivessem se desenvolvido de uma outra forma. Tem muitas histórias explorando o fato de que a mãe e o pai da Chrissy não aceitariam o Ed por conta do julgamento que ele sofre na cidade pelas pessoas, né? Que é aquela coisa que a gente vê acontecendo, mais ou menos, assim, a gente vê entre aspas, tá? Não entramos muito nesse assunto ainda dentro do jogo, mas dá a entender que é por conta disso. É por conta de classe social, é por conta de julgar as aparências, é por conta dessas coisas tudo. E, tipo, por julgar a Suzy como alguém perigoso, um delinquente, realmente, assim, uma delinquente.
E isso é um tópico muito recorrente, sabe? Nas fanfics deles também, porque é sempre isso, sabe? Eles na escola, aí tipo, ela tem que guardar segredo que ela tá com ele, porque se a mãe dela saber, ela vai separar os dois. Sempre acontecia assim, no ápice da história, no clímax da história, sempre acontecia algo do tipo, uma discussão entre eles, e o Ed sempre puxava, tipo assim, é verdade, fala logo que você não gosta de mim, por quê? Porque eu sou um pobre, eu sou um delinquente, eu sou um incapaz de fazer tudo, eu não consigo assumir você pras pessoas, porque você tem vergonha de mim, não só você, mas a sua família também. E esse assunto era sempre puxado e sempre havia uma discussão, sempre havia um momento em que a realidade dura e crua era jogada na cara deles e que impossibilitava eles de ficarem juntos e fazia o Ed se sentir mais miserável do que ele já se sentia. Gente, a gente tem que escrever fanfics de Suzelle assim. A gente precisa desse angst, sabe? Vocês conhecem esse termo, angst, que é fanfic triste? A gente tá precisando de um pouco de romance de high school, sabe? Romance de escola, ensino médio. Estamos precisando ali de uns dramas de relacionamento. Às vezes a Suzy leva a Noelle em segredo, assim, tipo, sabe aquela palavra em inglês? Sneak out, sabe? Sneaking out. Vocês fogem, assim, bem de mansinho. Às vezes vão em um bar que tá tendo um show de rock. Às vezes vão juntos, sei lá, pra qualquer lugar, gente. Vamos fazer uma fanfic delas, desse tipo. Mais, precisamos de mais. Eu nunca vi nenhuma que realmente, assim, agradasse meu paladar, que fosse parecida com isso que eu contei pra vocês. Gente, alguém, por favor, eu imploro, por favor. Gente, sério, eu sou fanfiqueira da época, né, do Ed, que o Ed tava em alta lá. Eu criei minha própria personagem pra namorar com ele. Eu não sei se vocês daqui são das antigas, eu não sei se vocês conhecem meu histórico nos aplicativos de fanfic, mas eu já escrevi uma fanfic do Ed que até ficou bem famosinha na época. Eu tive alguns leitores e tal. Gente, eu me dedicava tanto a ela. E quem aí conhece a Stella, né, gente? O casal Stella e Ed. Poucos se lembrariam dessa história. Minhas amigas conhecem. Mas assim, a gente tá precisando de algo assim pra essas duas, gente. Um romance, eu faria algo do tipo... Ai, sei lá, a Carol, né, a prefeita, saiu, ela foi viajar. Um momento assim, uma viagem de negócios. E o pai da Noelle tá no hospital, né, coitado. Deus tenha sua alma. Brincadeira, gente, ele não morreu. Mas provavelmente vai. Enfim. O que acontece? Peraí que eu vou voltar ao assunto. Tá. Os pais dela estão fora. Aí ela tá, tipo assim, sei lá, vamos supor que ela ficou mais próxima, assim, da Suzy e tal. Falou, ai, Suzy, vem aqui na minha casa, estou tão sozinha. Aí, enquanto elas estão lá juntas, sei lá, vendo um filme, elas acabam revelando os seus sentimentos uma pela outra. E acaba rolando um beijo, um romance. Aí elas falam, não! Eu não devia estar beijando você, eu não posso fazer isso. Aí a Suzy vai olhar pra ela e fala, mas por que não? Eu falo, ai, porque minha mãe e tal. Aí a gente vai puxar pro lado triste. Aí a Suzy vai ficar assim, eu sei, todo mundo é assim comigo. Eu não consigo me dar bem com ninguém. Quem é que gostaria, né, de se envolver com a esquisitona da escola, com a pária da cidade? Ninguém gostaria. Aí a Noelle fica toda assim, jeito, falando, não é isso que eu quero dizer pra você. E ela fala assim, não, mas é a verdade. O mundo é assim. Eu não sou bem-vinda nessa cidade. O que você vai querer comigo? Eu só tiro notas baixas. Eu não tenho condição financeira. Eu não sei o que. E aí a Noelle vai provar pra ela que elas podem se dar certo. Ela vai falar, eu só preciso de um tempo, tá? Para convencer a minha mãe de que vai dar tudo certo. Aí a Suzy meio que confia. Gente, eu fanfic. A Suzy meio que confia nela e fala, tudo bem, eu vou esperar um pouco pra você resolver isso aí. Aí, tipo, o tempo vai passando e tal. A Noelle vai tentando inserir a Suzy, assim, na vida da mãe dela. Vai falando, ei, nossa, aconteceu tal coisa e tal. Tipo assim, querendo passar uma boa imagem da querida pra mãe dela, né? E enquanto isso está se desenvolvendo, a gente vai vendo também pelo outro lado na escola, ela sendo que, tipo, suportar o relacionamento secreto. Gente, a coisa que eu mais gosto em fanfic é quando, tipo assim, os personagens de relacionamento secreto têm que fingir que eles não estão num relacionamento secreto e eles se encontram em situações de que tipo, uma pessoa num relacionamento secreto não estaria. Por exemplo, você está namorando com uma menina numa fanfic ali, né? O personagem está namorando com uma personagem lá e ele vê um cara dando em cima
dela. E ele, tipo, tem que se morder de ciúme porque ele não pode falar que ele tá namorando com ela. Ou então, por exemplo, em algum outro momento em que, sei lá, tem um trabalho em grupo e elas têm que ser separadas, elas não podem sentar juntas. Porque ninguém sabe que elas estão num relacionamento e ninguém pode desconfiar também. Então elas meio que fingem que não estão. Isso é muito interessante e que dá uma emoção ali pra fanfic na hora. Dá uma vontade, tipo assim, ai, poxa, eu queria tanto que acontecesse tal coisa. Essa é a graça, gente, de ler essa fanfic. Imagina elas, tipo assim, passando nos corredores, olhando uma pra outra sem poder fazer nada. Tipo, Dia dos Namorados, gente. Socorro, eu não aguento. Dia dos Namorados. E, tipo, todo mundo vê os casaizinhos juntos, saindo juntos, carregando um buquê de flores, presentes e tal. E declarações de amor e não sei o quê. E aí, o personagem, tipo a Suzy, ela tá com o Chris e tal. E aí, eles estão, tipo, sei lá, foda-se. Aí, alguém toca no assunto, tipo assim, o Birdie, que o Birdie é desse jeito. Ele chega e fala, a Suzy, não sei o quê, ninguém vai querer namorar com ela, mas eu aceito, E a Suzy só fica, tipo, puta que pariu. Ai, meu Deus, eu já estou namorando, mas eu não posso contar para ninguém, senão eu perco minha namorada. Gente, isso é muito legal. É sério, eu amo essas fanfics. E, tipo, elas não podem se dar presentes de Dia dos Namorados, uma na frente da outra, sabe? Elas não podem fazer uma homenagem. Elas não podem, tipo, contar, anunciar para as pessoas que elas estão juntas. Elas não podem sair juntas. Tipo, a Suzy, tipo, outra coisa, a Suzy não pode comprar um presente caro pra Noelle. Então, um one shot de Dia dos Namorados com relacionamento secreto seria algo do tipo, elas não puderam se ver o dia todo, né, se conversar, se aproximar, mas tipo, a Suzy visita a Noelle de noite no quarto dela, no momento que elas estão sozinhas. Um segredo, tá? Ela entra ali na casa da Noelle meio que na surpresa, com um buquê de flores que ela achou, tipo, numa varanda na casa de alguém. Ela catou as flores do vizinho e levou pra casa da Noelle, escreveu uma cartinha simples. Ela falou, eu não sou boa com palavras, tá? Então, não leia isso perto de mim, eu vou ficar constrangida, eu não quero que você... Aí ela vai abrir e fala, não abre. Abre quando eu estiver longe, eu não quero que você veja isso. Agora, aí ela também dá as florzinhas e tal, ela fala, olha, eu sei que é simples e tal, mas é o melhor que eu pude fazer, e eu também queria poder fazer isso, tal, na escola e tal, tomara que você não tenha se sentido mal, mas é o que eu pude fazer. Gente, isso é muito fofo, sabe? E aí, tipo, a Suzy sai, vai embora, e a Noelle abre a cartinha, e é algo, tipo, nada muito romântico, mas talvez um desenho delas duas, ou alguma coisa, tipo... você é minha pessoa favorita, você... Entenderam? Gente, é os detalhes. Eu queria muito que alguém escrevesse algo assim. Esse vídeo tá com tantos assuntos, assim, aleatórios, coisas diferentes. É tipo assim, eu fiz uma grande mistura de coisas que eu gostaria de falar e eu coloquei tudo aqui. Eu não sei nem como que eu vou, tipo, legendar esse vídeo, assim, né? Colocar na thumbnail e tudo mais, o título que eu vou escolher, porque tem tanta coisa acontecendo. Mas, enfim, acho que eu vou focar, tipo, mais em falar de Deltarune e tudo mais. Só que, enfim, eu deixei isso pra falar mais pro final do vídeo. É que esse desenho, assim, vocês já devem ter percebido, mas ele é um desenho temático do mês do orgulho, né? Deltarune e Undertale são dois jogos feitos, né, pelo Toby Fox. E Undertale é mais antigo. Saiu lá em 2015, 2016, acho que foi em 2015. E tipo assim, naquela época ele estourou. Ele foi muito famoso. Ele quase chegou ali no nível de fama. Quase não, né? Ele chegou no nível de fama de Minecraft e de FNAF. Vocês têm ideia disso? Então, assim, para um jogo ser tão famoso, principalmente entre as crianças, né? E eu via muitos meninos gostando. O pessoal que gostava de Minecraft, de FNAF, também gostava de Undertale. E, tipo, é tão legal ver essas coisas chegando nesse tipo de público que normalmente não consumiria esse tipo de conteúdo e que, tipo assim, tem uma representatividade natural. Tipo assim, os personagens são escritos de uma forma tão perfeita, sabe? Os casais LGBT, desde o primeiro jogo, tem um casal lésbico e um casal gay que eles em momento nenhum em momento nenhum pontuam isso. Você não precisa que pontue, mas você consegue perceber
a presença deles como algo normalizado, algo tranquilo. E a gente precisa disso mais na mídia. Do mesmo jeito que Deltarune está fazendo a mesma coisa com vários outros casais que também estão acontecendo no decorrer da história. O problema dos personagens nunca vai ser o gênero deles. A questão do romance deles, os empecilhos e tal, nunca é a questão do gênero. Às vezes, como eu disse, né, falei sobre a Suzy e a Noelle. Às vezes é por questão da mãe dela não gostar da fama da Suzy, por preconceito, por outros tipos de preconceito, né? Tipo, como é que fala? Quando você tem preconceito, né, com a pessoa por causa de dinheiro e tal. E, enfim, não que isso seja boa coisa, mas vocês conseguem entender do que eu tô falando. A representatividade que acontece em Deltarune e Undertale é simplesmente natural. Ela é tranquila, tipo assim, a gente precisa de mais obras assim, entendeu? A gente precisa, e quando acontece, a gente tem que falar e tem que dar os parabéns. Algo que eu acho muito válido de mencionar é que recentemente as empresas estão se portando cada vez menos para a diversidade. As empresas não querem mais ficar fazendo campanhas LGBTs no mês do orgulho. A gente tá vendo menos, sabe, essas coisas aparecendo. Antigamente aparecia mais, antigamente eu quero dizer, alguns aninhos atrás, né, pouca coisa. Só que agora não tá tendo mesmo, e eu já vi outras pessoas falando sobre isso. Então, a gente tem que falar sobre essas coisas, a gente tem que fazer o nosso conteúdo sobre o mês do orgulho, a gente tem que falar sobre a representatividade LGBT, a gente tem que falar sobre boas representações na mídia, a gente tem que dar destaque para quem merece ganhar destaque. Entendeu? E se as empresas não vão fazer por nós, a gente pode fazer. A gente tem aqui as nossas redes sociais, nossos canais na internet, nossas contas, tudo mais. Entendeu? É disso que eu tô falando. Esse desenho foi um desenho, assim, libertador pra mim. Porque era algo que eu queria fazer, algo que estava no meu coração, que eu estava com vontade de desenhar e que eu não estava me permitindo fazer por conta das pressões de não ser perfeito, de não encaixar direito entre as páginas. Ah, não, porque depois dessa página tem que ser tal coisa, eu tenho que usar tais adesivos e fazer tal colagem e desenhar tais personagens e fazer com uma certa expectativa de como tem que ser. E eu acho irônico que quando eu me soltei, ele ficou tão bonito, sabe? Tão naturalmente feito. Ele ocupou uma página inteira, eu não precisei fazer colagem, adicionar adesivos. Eu só soltei o que estava no meu coração ali, só fiz o que eu estava com vontade. E é muito irônico o fato de ser um desenho, né, de um casal lésbico e de nós estarmos no mês do orgulho, que fala justamente sobre tudo isso, sobre você se libertar desses estigmas, dessas questões e só fazer o que você sente vontade de fazer. Essa é a mensagem pro vídeo de hoje, gente. Todos esses assuntos se ligam a esta questão em si. Aí eu tô mostrando a minha mãozinha cheia de tinta, tá? Porque eu queria mostrar pra vocês como que foi o processo e tal. Eu ia falar mais sobre o desenho, mas eu fiquei tão empolgada nos outros assuntos que é só isso. Nessa parte aqui eu nem lembro mais, mas supostamente era pra eu estar falando alguma coisa, tipo assim, deixa seu like, compartilha e tal. Vocês já sabem, né, como que eu quero que esse canal cresça, como eu tô me dedicando em relação a ele. Então, assim, se vocês puderem olhar meus outros vídeos, compartilhar com seus amigos, nem que seja pra rir de mim, eu já agradeço bastante. Aqui, gente, esse é um pequeno vídeo extra que eu quis fazer pra poder mostrar pra vocês as coisas que eu ando trabalhando depois deste desenho aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente tá falando de todo desse assunto aqui e tal. E eu estou com orgulho dos meus desenhos, então eu quero mostrar eles pra vocês. Depois que eu fiz esse desenho daqui, que ficou lindíssimo, eu amo ele, eu fiz esse daqui também, que é uma tirinha, justamente comparando eles com, né, esses dois personagens, comparando elas, né, com eles dois e tal. E tá em inglês, porque o público de Deltarune, assim, no Tumblr é o pessoal que fala tudo em inglês, então eu fiz em inglês mesmo. Aqui, página vazia. Vocês lembram daquilo que eu tava falando, né? Ah, as páginas, não sei o que. Página vazia. Aqui tem os desenhos da Cassandra, que eu reclamei que eu não consegui terminar, que eu não aguento mais mexer. Esse desenho da Noelle, toda vez que eu abro ele, e me dá vontade de cantar, porque tem aqui a letra da música, já começa na minha cabeça. You are the way you always were. Esse daqui eu fiz ele hoje. Eu comecei, né, a desenhar a Suzy num momento aí que eu estava meio triste,
acontece. E aí eu saí pra tomar sorvete com a minha amiga. Então eu falei, amiga, você quer desenhar? Falou, quero. Aí eu levei meus lápis e nós desenhamos, fizemos vários desenhos. Eu vou fazer tipo um vídeo e tal, eu gravei umas coisinhas. E eu vou tipo postar como vídeo curto em outras redes sociais aí que vocês já conhecem. Mas por enquanto eu ainda não fiz, porque eu cheguei e eu já comecei a gravar esse vídeo. Então, assim, por enquanto ainda não tem pra vocês verem, mas nas outras redes aqui que eu possuo, se vocês quiserem ver, provavelmente vai estar lá quando vocês olharem. Aqui eu fiz, tipo assim, meio que do jeito que eu queria também. Eu tô muito nessa onda de fazer só o que eu tô com vontade. Eu me preocupei, eu falei assim, ai meu Deus, ela tá muito grande, tá ocupando muita página e tal. Eu falei, cara, quem se importa? Sério, vamos falar sobre isso. Quem liga se tá ocupando muita página? O seu caderno não é pra você desenhar? Por favor, né? Por favor, vamos deixar a criatividade fluir em paz, ao invés de você ficar colocando esses limites na sua cabeça que nem precisa, sabe? Não precisa, você não precisa ficar se preocupando. Desenho é pra ser divertido, é pra você fazer o que você tiver vontade. Toma aí um lacre aí pra vocês levar pra sua vida. E assim, o que eu tenho de novo é só isso. Provavelmente eu vou fazer mais Deltarune. Provavelmente mais delas duas, porque elas são minhas favoritas. Principalmente a Suzy. E provavelmente vou ser elas mesmo que eu vou mais desenhar nos próximos dias. Aqui pra trás eu tenho mais uns desenhos delas. Deixa eu mostrar pra vocês bem rapidinho. Vocês já devem ter visto, né? Porque eu mostrei no vídeo e tal. Ah, aqui é Undertale, né, meus queridos? Deixa eu ver aqui na frente. Pera aí que eu tô chegando lá. Ah, tá. Eu fiz esse desenho da Suzy. Ele é meio feioso. E esse aqui é uma referência ao Clube dos 5, gente. Que tem uma Suzy de anime. E aqui do outro lado tem esse desenho que ele se deteriorou um pouco. Com o tempo. Porque a caneta, olha, manchou um pouquinho e tal. E, enfim, mas é uma tirinha simples, elas se pegando dentro do armário da Suzy, né, porque aqui tem o nome dela rabiscado, tem umas coisas de banda de rock e uns recadinhos da Noelle. Então, assim, a Suzy pichando a escola toda, claro. E é isso, gente, eu não tenho mais desenhos delas, eu tenho, tipo, vários outros desenhos aqui, minha arte evoluiu muito. Ela antes era, tipo, toda meio quadrada, assim. E recentemente ela está... Peraí que... Ó, só colagem. Tá vendo? Aquilo que eu tô falando, eu tenho que parar de me preocupar tanto com essas coisas. Olha, ela está um pouco mais livre, um pouco mais, sabe? O traço tá mais bonito, ele evoluiu. Minha anatomia está um pouco melhor. E eu planejo mais pra frente tratar isso aqui mais como um sketchbook do que um scrapbook. O que quer dizer que eu vou mais desenhar do que colar adesivo e me preocupar com perfeição. Eu me diverti gravando esse vídeo e eu achei o modelo de gravar desenho e acelerar depois e falar em cima e tal, mais tranquilo do que fazer o que eu tô fazendo agora. Eu tô customizando umas bonecas e tá me dando muito trabalho. E eu tô me matando de editar esses vídeos e não ficam prontos. Eles estão tipo 90% prontos. Eu tô quase lá, mas esse aqui vai sair ainda primeiro do que aqueles dois. E é isso, vocês podem esperar mais vídeos de desenhos aí. Se vocês quiserem, né, dar sugestões, darem ideias de assuntos que eu possa falar sobre a respeito, eu tenho algumas ideias de coisas que tipo eu gostaria de dissertar sobre. Mas não vai ser só um vídeo falando, igual foi dessa vez. No caso, seria um vídeo sendo, tipo, escolhendo um assunto e falando sobre ele do início ao fim. Mas é isso, né? Aquela coisa de novo. Deem uma olhada nas minhas outras contas, né? Se vocês quiserem. Aqui no canal, principalmente assim, o canal é o que eu mais gostaria, né? De que viralizasse, que, né, se desenvolvesse, que é o canal do YouTube, e as coisas que mais dão trabalho é aqui. É isso, gente. Eu não sei dar tchau, não. Ó, peraí. Deem mais uma última olhada nelas. Viram? Acharam bonito? Então tá bom. Então fala tchau, tá? Tchau.